Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los, pessoal, no nosso projeto Enem. O tema dessa semana é industrialização. Mas antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no nosso canal Escola Online, ative as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você fica sabendo. Nos sigam nas nossas redes sociais também. Lá você fica sabendo das nossas novidades. Pessoal, acesse nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, para a gente começar a parte de industrialização, vamos pensar o que vem anterior ao modelo industrial, modelo produtivo industrial. O primeiro modelo produtivo que nós podemos pensar é o artesanato. Um modelo bem rudimentar, onde o sujeito fazia todo o processo produtivo de forma sozinha. Por exemplo, tinha que fazer uma mesa. Eu iria cortar a árvore, eu iria fazer as pranchas, eu iria lixar, eu iria vernizar, montar, até do início ao fim todo o processo produtivo. Ainda hoje, pessoal, nós temos artesãos trabalhando. Normalmente os produtos artesanais eles tendem a ser um pouco mais caros, porque o processo produtivo é lento. Então, é necessário ter uma valorização do seu preço. Além disso, são peças únicas. Mesmo que você tente, você não vai conseguir reproduzir de forma fiel aquilo, beleza? O processo produtivo, pessoal, a partir do artesanato, que é um processo muito antigo, ele é lento. Posterior, surge a manufatura. Opa, agora nós já estamos falando de um trabalho mais organizado. Um trabalho onde nós já temos várias pessoas participando do processo produtivo. Eu era um artesão, eu era muito bom para cortar madeira. Mas eu não era tão bom para fazer as pranchas, nem para montar a mesa. A partir de agora, eu vou ficar por conta apenas de cortar a madeira, pessoal. Então a gente começa a observar um trabalho organizado, um trabalho com mais de uma pessoa na produção. Até hoje a manufatura é utilizada em vários ramos produtivos, pessoal, que nós estamos vendo, por exemplo, pessoas trabalhando em conjunto para a produção de determinado produto. Cuidado, no artesanato nós estamos falando de trabalho braçal. Na manufatura nós já temos a inserção de algum maquinário. Cuidado que não estamos falando de máquinas movidas a combustível, a energia. Estamos falando de máquinas movidas ou a força animal, como os engenhos antigamente, ou a força humana mesmo. Não sei vocês, mas todo mundo aí que mora em cidade menor, tem parente em zona rural, sabe? Avó, bisavó, não sei. Deve ter uma máquina de costura que tem um pedalzinho que você fica tocando ele para cima e para baixo. É um exemplo de uma máquina na manufatura movida à força humana, pessoal. Você mesmo movimenta aquela máquina a partir da sua força, a força que você exerce sobre aquele pedal. Eu mesmo adorava brincar com aquilo quando eu ia na casa da minha avó, beleza? Até que 1750, meados de 1750, nós temos o início da industrialização a partir da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela é marcada pelo surgimento da máquina a vapor. Uma máquina movida ao calor. Esse calor modifica a pressão. A partir da alta pressão nós temos o movimento deste maquinário. Beleza? Então, ela se movia principalmente a queima do carvão mineral. Pessoal, a primeira Revolução Industrial nós temos que entender. Máquina a vapor e a fonte energética, o carvão mineral. Tanto que as primeiras indústrias na Inglaterra, elas tendem a se fixar mais próximas justamente às áreas onde se tinha carvão mineral. Beleza? Por quê? Estamos falando de um momento que os meios de transporte ainda são bem deficientes. Apesar que ainda na primeira Revolução Industrial nós temos um grande marco, um grande avanço no processo produtivo. Ou para o processo produtivo, mas também para a humanidade, que é o avanço dos meios de transportes. É aí que surge, por exemplo, os navios a vapor e a ferrovia, pessoal.
A ferrovia, como a gente vê aqui, ela possibilitou grande quantidade de pessoas e de carga se movimentar, se deslocar em longas distâncias. Dessa maneira, aquelas indústrias que se fixavam principalmente próximo às áreas de carvão mineral, não necessariamente necessitavam se encontrar naqueles locais, beleza? Você poderia instalar uma indústria pensando em outros fatores, desde que se tivesse uma linha férrea passando por ali, beleza? Pessoal, a industrialização na primeira revolução industrial faz com que algumas cidades cresçam de forma significativa, principalmente na Inglaterra e nos demais países que se industrializam logo em seguida, como Bélgica, Holanda, França, que são os países bem próximos ali do Reino Unido, beleza? Agora a gente percebe um grande fluxo de pessoas saindo do campo para as cidades devido à necessidade de mão de obra. Pessoal, como a gente pode ver nessa imagem, as indústrias não eram um local confortável de se trabalhar. Isso daqui é até grande, né? Mas observem que nós temos um grande quantitativo de maquinário, um maquinário que não aparenta ser nada seguro. As indústrias eram quentes, algumas eram teto extremamente baixo, as jornadas de trabalho eram extremamente extensas, 14, 16 horas por dia, os salários eram ruins, leis trabalhistas não existiam, trabalho infantil era muito comum. Estima-se, pessoal, estima-se não, mas se uma pessoa, por exemplo, sofresse um acidente no trabalho, por exemplo, perdeu 3 dedos, o que acontecia com ela? Ela era demitida. Por quê? Um trabalhador com 3 dedos a menos, ele não vai conseguir, ou ele terá uma dificuldade muito grande de se adaptar ao modelo produtivo. Esse momento de adaptação vai diminuir a sua produtividade. Manda embora, então. Olha só, pessoal, que loucura. O trabalhador não possuía direito praticamente algum. Os salários eram muito baixos, pessoal. As fábricas eram locais perigosos. Os trabalhadores da fábrica, eles tinham uma expectativa de vida muito baixa devido à forma pelo qual eles eram submetidos ao trabalho. Beleza? Pessoal, pós-Reino Unido, nós temos outros países se industrializando. Aí, como eu já falei, Bélgica, Holanda, França, nós temos a Alemanha, a Rússia, a Itália, e fora da Europa nós temos os Estados Unidos, no final ali da primeira Revolução Industrial, e até mesmo o Japão, pessoal. Beleza? Importante. A primeira Revolução Industrial dá início ao chamado capitalismo industrial. O capitalismo comercial, que é o capitalismo anterior ao capitalismo industrial, ele tem início com as grandes navegações, onde se tem uma grande expansão do comércio global, pessoal. Beleza? Pessoal, botar aqui o celular. Isso, silenciei ele. Onde nós temos as trocas comerciais muito importantes entre os diferentes povos a partir da expansão da navegação. Agora nós estamos falando de um grande crescimento produtivo. Se antes nós tínhamos o comércio como principal forma de movimentar a economia, agora nós temos a indústria. A matéria-prima se torna mais importante. A utilização da matéria-prima se torna mais intensa. Os impactos ambientais significativos começam a ocorrer a partir da primeira Revolução Industrial. Pessoal, segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, alguns dizem 1870, década de 1870. A máquina agora, nós temos uma nova máquina sendo fabricada, a máquina a combustão, ou seja, uma máquina que funciona a partir de um novo combustível, do petróleo, pessoal. O que seria uma máquina a combustão? Se a máquina a vapor funciona a partir do calor, a máquina a combustão funciona a partir de pequenas explosões. Uma máquina que agora ela necessita de um espaço menor de armazenamento do seu combustível, o que possibilitou, por exemplo, a criação do automóvel, um meio de transporte individual ou com poucas pessoas. É aí que surge então a indústria automobilística, um ramo da indústria extremamente importante, pessoal. O petróleo ele surge na metade do século XIX nos Estados Unidos como importante fonte energética, beleza? Pessoal, nós observamos na segunda Revolução Industrial melhorias das condições de trabalho. Isso, claro, uma herança da Revolução Francesa, beleza? Principalmente da Revolução Francesa. E, além disso, um avanço tecnológico fantástico ocorre na segunda Revolução Industrial, que é a invenção da energia elétrica. Agora se consegue transportar energia
a partir de cabos condutores. Pensando no modelo produtivo, pessoal, a produção se torna mais organizada. Inicialmente surge, ainda no final do século XIX, o sistema taylorista, aonde se tinha um trabalhador especializado. Cuidado, não é qualificado, não é um engenheiro, um técnico, não, trabalhador especializado. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica de canetas. Então, qual que vai ser a minha função na fábrica de canetas? Eu vou ficar apenas por conta de colocar a tampa da caneta. Você concorda que se você ficar o dia inteiro colocando tampa na caneta, pegando caneta e colocando tampa, vai chegar um momento, depois de algum tempo de trabalho, não em um dia, mas depois de alguns meses, que você vai fazer esse trabalho repetitivo de forma muito mais rápida? O trabalhador especializado fez com que a produção se tornasse mais rápida, mas um problema, o trabalhador agora não conhecia mais o processo produtivo. Ele conhecia apenas aquela função que ele fazia. Os estoques eram gigantescos, beleza? Produziam em larga escala, sem grande diversidade de produtos. De forma alguma, o trabalhador do chão da indústria, o operário, tinha diálogo com os gerentes, os administradores da indústria. E isso era um problema. Por quê? Muitas vezes, o operário consegue observar como é possível melhorar a produção, como otimizar a produção. Mas ele não tinha essa liberdade de contato com esses indivíduos. Pessoal, a produção aumenta devido a maior organização. Em seguida, nos Estados Unidos, Henry Ford estabelece o Fordismo, que é quase que um avanço em relação ao Taylorismo. Nós ainda temos o trabalhador especializado, grandes estoques, mas agora o trabalhador fica imóvel na produção. Se criam os postos de trabalho, pessoal. Por quê? Ele não precisa mais se movimentar. Porque agora é igual futebol moderno. Futebol moderno, quem corre é a bola, não é o jogador. Eu só jogo futebol moderno. Meu amigo, eu correr, por isso que eu tô meio gordinho. Agora não, só tapa, entendeu? Tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. Só distribuindo o jogo. Tipo um Iniesta da vida. Mas um Iniesta melhorado, para quem viu o Iniesta jogar. Eu sou um pouco melhor que ele. É uma mistura de Iniesta com Pirlo e Ronaldinho Gaúcho. Então, pessoal, o que acontece? Agora, o produto chega até você a partir de uma esteira, você faz o que você tem que fazer naquele produto, coloca na esteira, a esteira leva esse produto para a próxima fase da produção. Pronto, acabou. Simples. A esteira de produção, ou a esteira elétrica, ela faz com que a produção se torne ainda mais rápida. Henry Ford percebeu que melhorando os salários dos meus trabalhadores, eu tenho um aquecimento da economia, e se a economia está aquecida, eu vou vender mais carros. Além disso, ele estabelece um dia de folga aos seus trabalhadores, normalmente o domingo. Por quê? Que é o dia onde eles vão passear de carro. Essas medidas parecem ser bobas, acabaram aumentando sua produção. E o Fordismo ele ganha muita força a partir de 1930, entre 1930 e 1940, a partir do keynesianismo, momento em que nós temos o fim do liberalismo, o início de um Estado que interfere mais na economia, que investe na economia, fato que fez um aquecimento significativo da economia, o aumento da venda de produtos industrializados, beleza? Falou em Fordismo, nós temos que pensar nessa charge. Tá lá o Zé, né? O Frank e o Ernest. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. O que isso quer dizer? O cara trabalha ali há 30 anos e ele faz a mesma coisa há 30 anos. Que é colocar ali, parece o parafuso no lugar dele. Ele não sabe o que acontece antes e depois do que ele faz. Então ele quer conhecer o que ele produz. Olha que é bizarro. Ele só conhece aquela parte do sistema produtivo. Então vamos falar, pessoal, a respeito da terceira revolução industrial. Tem início, segunda metade do século XX, principalmente a partir de 1970. Falou em terceira revolução industrial, que também pode ser chamada de revolução técnico-científico-formacional, nós temos que pensar na globalização. O que seria a globalização? Eu gosto de dizer que a globalização é um mix entre meios de comunicação, meios de transportes e meios de informação. Esse grande avanço da globalização que nós vemos no pós-Segunda Guerra Mundial faz com que o mundo, parece com que o mundo esteja menor. As distâncias parecem que diminuíram.
Mas na realidade não houve uma diminuição das distâncias. O que ocorre é uma maior facilidade de se locomover pelos territórios e uma maior facilidade de se comunicar com outras pessoas, de receber informação. Hoje em dia, se você quer falar com uma pessoa do Japão, você consegue de forma momentânea. Hoje em dia, se você quer ir aqui do Brasil para o Japão, em 24 horas você já está no seu destino, desde que você tenha dinheiro para fretar um avião. O mundo ele está mais dinâmico. Isso faz, pessoal, com que agora nós tenhamos um novo rearranjo do processo produtivo industrial. Se o mundo está mais dinâmico, você consegue se comunicar de forma instantânea em diferentes lugares do mundo, a indústria não precisa mais estar no seu local de origem. Isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, a expansão das indústrias multinacionais, que atualmente são chamadas de transnacionais. Multinacionais, uma indústria de um país que tem sede em vários lugares. Agora a gente meio que tira essa sede. As sedes são em vários locais diferentes. Beleza? Quando a gente fala do meio técnico científico informacional, pessoal, e terceira revolução industrial, apesar de ser similares, a colocação do técnico científico informacional vem de uma classificação feita por um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, aonde, ao invés de colocar primeira, segunda e terceira revolução industrial, ele coloca meio natural, meio técnico e o meio técnico científico informacional. O meio natural, pessoal, seria um momento em que o ser humano ele ainda tem grande dependência do meio natural. Ele consegue produzir aquilo que o meio onde ele está o oferece. E ele ainda produz de forma lenta. A gente gosta de dizer que o meio natural ele prevalece até a primeira revolução industrial, ou anterior, ele ocorre anterior à primeira revolução industrial. Vai ali no máximo até o capitalismo comercial, onde nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho delimitada ali pós-século XVI, onde as colônias, principalmente na América, elas eram fornecedoras de produtos primários, matéria-prima, e as metrópoles dos países europeus comercializavam esses produtos. Posterior com as revoluções industriais, isso modifica. O processo produtivo se modifica, se cria uma técnica produtiva, que é a técnica fabril, a técnica industrial. A produção se torna muito mais rápida, as indústrias agora fazem com que se tenham mais produtos, êxodo rural muito forte, as grandes nações se industrializam, aquelas que não se industrializam, elas ficam para trás, e a divisão internacional do trabalho ela modifica um pouco. Agora, as colônias ou os países pobres até mesmo, eles oferecem a matéria-prima e são compradores, são mercados consumidores de produtos industrializados. Até a gente chegar à terceira revolução industrial, onde nós temos um novo processo produtivo. Se antes nós tínhamos, no Fordismo, grandes estoques, pouca diversidade dos produtos, o toyotismo modifica isso. No toyotismo, agora nós temos trabalhador qualificado. Ué, professor, como assim? Agora a gente vai contratar engenheiros, técnicos. Mas e o trabalhador do chão da fábrica, aquele que está produzindo ali, professor? Ele é substituído pela máquina. Boa parte dele é substituído pela máquina. Na chamada automação industrial. A automação industrial, que é a substituição do trabalhador pela máquina, gera o desemprego estrutural. Fiquem espertos. Existem duas formas de desemprego, basicamente. O desemprego estrutural, que é aquele onde o ser humano é substituído pela máquina, ou seja, esse emprego jamais vai voltar a existir. E a outra forma é o desemprego conjuntural, que é o desemprego que a gente está vendo muito agora, que é devido a crises econômicas, beleza? Aonde provavelmente esse posto de trabalho vai voltar a existir algum dia. Além disso, a gente observa agora uma grande diversidade dos produtos e estoques pequenos, chamado just in time, ou seja, o produto na hora certa, no lugar certo. Pessoal, o grande exemplo disso é, eu entro numa sala de aula, é raríssimo eu ver duas pessoas com um tênis, o mesmo tênis de mesma cor. É muito comum eu ver, por exemplo, várias pessoas com um tênis chamado All Star, mas cada um com uma cor diferente. Três da mesma cor, então é quase impossível. Porque hoje existe uma diversidade de produtos tão grande, por exemplo, de calçados, que as pessoas possuem calçados diferentes, de acordo com o preço, com a cor, com o modelo, com o gosto e assim por diante. É interessante a gente entender agora que o trabalhador, todos eles participam do processo produtivo, eles têm voz sobre o processo produtivo para otimizar a produção, beleza? Pessoal, nós temos ali
partir da segunda metade do século XX, a industrialização de países subdesenvolvidos, chamados países de industrialização tardia, assim como o Brasil, e esses países eles começam a fornecer produtos industrializados, mas não de tecnologia, de uma tecnologia um pouco mais inferior a diversos locais do mundo. Por quê? Devido aos fatores locacionais, ou seja, os fatores que delimitam o preço de um produto no processo produtivo, os países subdesenvolvidos têm uma produção mais barata. Incentivos fiscais, leis ambientais menos rígidas, sindicatos mais frágeis, mão de obra barata, moeda desvalorizada, matéria-prima abundante, fonte energética abundante. Isso faz com que a produção nesses países se torne mais baratas. Nós não estamos vivendo agora no mundo globalizado? Pois bem, agora é muito mais fácil você escoar a produção para diferentes locais do planeta. Então, na nova divisão internacional do trabalho, a gente observa que os países subdesenvolvidos, além da matéria-prima, eles também são fornecedores de produtos industriais. Mas os desenvolvidos são os responsáveis pelo conhecimento científico, pelo fornecimento da tecnologia e pelo fornecimento do capital, dos empréstimos, do investimento na indústria nesses países. Ou seja, os países subdesenvolvidos continuam sendo extremamente dependentes dos países desenvolvidos. Atualmente, o ponto quente da indústria se chama os tecnopolos. O que são os tecnopolos? São áreas onde nós temos várias startups reunidas. Áreas que normalmente estão vinculadas a grandes centros científicos, grandes centros universitários de produção científica, aonde é um grande atrativo para empresas de tecnologia se fixarem. Por que elas se fixam nesses locais? Porque é ali onde está se formando a mão de obra qualificada. Pessoal, o principal tecnopolo do mundo é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde nós temos ali sede de várias empresas. Eu sei que 4 empresinhas bobas, pequenas, nasceram ali. Microsoft, Apple, Google e Facebook, todas são no Vale do Silício. E pensando nas empresas de tecnologia, boa parte delas possuem sede no Vale do Silício também. Pessoal, a informação chega em todos os lugares? O mundo é globalizado? Não. Agora a informação ela tem um valor. Você tem a técnica, você tem a tecnologia a partir da informação. Então você retém aquilo e ganha com aquilo. Além disso, a internet, a telefonia ainda não está instalada em todos os locais do planeta. Aqueles locais mais precários ainda têm certa dificuldade nisso. E nós vivemos agora, de novo, um liberalismo, um chamado neoliberalismo. Ou seja, o final do século XX traz para a gente menores barreiras alfandegárias, um incentivo ao livre comércio nos países desenvolvidos a partir da década de 70. E isso é meio que imposto a partir do Consenso de Washington, em 1989, aos países subdesenvolvidos também. Atualmente, nós observamos isso mudar um pouco. A gente observa que ocorre uma grande onda protecionista no nosso planeta, principalmente devido ao crescimento avassalador da China sobre o mercado global. Beleza? Então, as grandes potências estão cada vez mais protegendo os seus mercados. Pessoal, vamos falar agora de Brasil e o IU. Muita gente fala que o Brasil se industrializa a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Isso é uma mentira. Mentira. Pessoal, antes de 1930 nós já tínhamos indústrias no Brasil. Mesmo que fossem indústrias espaçadas, indústrias focadas em determinados territórios, indústrias que não eram nada incentivadas, que tinham grandes impostos sobre elas, mas nós tínhamos principalmente indústrias vinculadas ao setor alimentício, que eram itens que o Brasil não poderia importar, por exemplo, da Europa, porque são itens perecíveis. Mas os produtos industrializados brasileiros, até esse momento, vinham principalmente do Reino Unido, beleza? Já na metade do século XIX, 1860, 1870, pessoal, nós já tínhamos um sujeito que queria industrializar o Brasil, Barão de Mauá. Ele investe em infraestrutura, ele investe em ferrovia, ele investe até mesmo em indústrias, mas ele é boicotado, tanto pela elite cafeeira, pelo governo, como pela Inglaterra, pessoal. Por quê? Não era do interesse da elite, por exemplo, rural brasileira, você ter uma nova elite industrial. É só a gente pensar Estados Unidos, 1861, Guerra de Secessão, guerra entre a elite
industrial do norte, elite rural do sul. Quem ganha? A elite industrial do norte, o que detém o poder político a partir disso. Se tinha esse medo no Brasil, então por isso não se incentivou a industrialização neste momento. As indústrias que existiam eram pequeno porte, várias delas pertenciam a barões do café, uma forma deles conseguirem diversificar o seu capital. Se o café ficasse um pouco ruim, eles conseguiam ganhar a partir da indústria. Essas indústrias aproveitavam as infraestruturas existentes dos ciclos econômicos vinculados ao campo, como o ciclo do café. Então não se criava infraestrutura para a indústria, mas a indústria aproveitava essa infraestrutura para o escoamento de sua produção, por exemplo, para chegada de sua matéria-prima. Se produziam produtos de bens de consumo não duráveis, principalmente produtos alimentícios. A região sul, por exemplo, nós observamos o surgimento de algumas indústrias antes mesmo de 1930, devido ao seu processo de colonização, onde nós tivemos vários imigrantes europeus, como italianos e alemães, que já conheciam o processo produtivo industrial, o que facilitou a industrialização ou o surgimento das primeiras indústrias na região. A partir de 1929, ou a partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, a gente vê isso mudar. Por quê? Em 1929, nós temos a crise da Bolsa de Nova York, consequentemente a crise do café. O café deixa de ser um produto rentável. O Brasil perde compradores de café. Os fazendeiros de café quebram? Alguns sim, mas boa parte não. O que eles necessitavam era investir em algo novo. E o que eles investem então? Em indústria. O capital do café é um dos grandes responsáveis pelo estado de São Paulo ser, até hoje, um grande centro industrial no Brasil. Porque foi ali que estava o capital, ali que estava uma concentração populacional dentro do território brasileiro. Dessa maneira, então, a partir de Getúlio Vargas, a gente vê uma industrialização de duas formas. Uma industrialização com capital privado, a chamada substituição de importações, onde os antigos cafeicultores, os donos das indústrias, começaram a produzir aquilo que o Brasil importava, fato que foi acentuado num momento de Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus não conseguiam atender a demanda brasileira, então a indústria nacional foi obrigada a se expandir e atender a demanda do país. E além disso, a partir dos ideais keynesianistas, ou seja, do Estado interferindo de forma direta na economia, nós temos então a criação das indústrias estatais. Que tipo de indústria surgiu pelo governo? Pessoal, indústria de base. Pessoal, se você não tiver uma indústria de base bem estabelecida, você não consegue industrializar. Você não consegue desenvolver os demais setores da indústria. Então, o governo percebia que era necessário a expansão desse setor industrial. Então, cria, por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada em um acordo com os Estados Unidos para a utilização, por exemplo, do Porto Nacional. Se cria a Companhia Vale do Rio Doce, que atualmente se chama apenas Vale. Se cria a Petrobras em 1953. Se põe a proposta da Eletrobras em 1953. Se cria o BNDES com o objetivo de incentivo ao investimento na indústria. Então, pessoal, a gente observa que o governo começa a incentivar a industrialização brasileira, mas cuidado, e dificulta a entrada de produtos estrangeiros. A gente observa a partir de 1930 o Brasil como um país bastante fechado. A industrialização brasileira faz com que nós tenhamos um grande êxodo rural, mas não apenas a industrialização. Por quê? Desemprego no campo, o café não é mais uma atividade rentável, não se tem necessidade de tanta mão de obra no campo mais. Desemprego no campo, as pessoas vão para onde? Vamos para as cidades. Favelização, problemas urbanos e a mão de obra que a indústria necessitava. Claro, não tinha trabalho para todos. O desemprego foi muito forte também. Outro fator que ajuda para o desemprego no campo é a modernização, né? Que faz com que grandes fluxos de pessoas fossem em direção às cidades. Pessoal, pensando em JK, nós temos que pensar no plano de metas, né? 50 anos em 5. JK disse, vou desenvolver o Brasil em 5 anos, o que ele desenvolveria em 50. Pessoal, continua o forte investimento no país, mas JK abre o Brasil ao investimento externo. A indústria externa, cuidado, ele não abre o mercado brasileiro.
abre o Brasil ao investimento do capital externo, ou seja, produtos importados, muita dificuldade ainda para entrar, mas indústrias estrangeiras podem se fixar no Brasil. Pessoal, isso teve um problema, a indústria nacional não estava preparada para concorrer com a indústria estrangeira. Nós tivemos um enfraquecimento, então, da indústria nacional neste período. Nós temos uma ascensão da indústria automobilística com entradas multinacionais e para incentivá-las nós temos então o chamado rodoviarismo, a expansão das rodovias para incentivar o consumo de automóveis. Por quê? Pessoal, se priorizou tanto a indústria automobilística ela não vem sozinha. A indústria automobilística necessita de todo um processo produtivo junto dela. Ela necessita de uma indústria de base, uma indústria de peça, uma indústria de pneu e assim por diante. Então, é uma penca de outras indústrias que chegam junto com a indústria automobilística, o que gera um crescimento industrial muito significativo. A indústria em JK ela é dividida em três. O capital privado nacional continua sendo a substituição de importações, produtos de baixa tecnologia, produtos baratos, como vestuário, calçados. A indústria do capital externo privado, onde nós temos a indústria de maior tecnologia, ou seja, a indústria estrangeira no Brasil era a indústria de maior tecnologia e esse é o problema. Nós não investimos em tecnologia, nós tínhamos que ter investido para que nós tivéssemos indústria nacional tecnológica, fato que não ocorre. E indústria de base, que é a indústria a partir do capital estatal. A partir disso, pessoal, quem se industrializa de forma mais intensa é o Sudeste, onde a gente vê grandes fluxos populacionais, principalmente para a cidade de São Paulo. Fato que nós já vimos na aula a respeito de população. A década de 90, só para finalizar, pessoal, eu não vou falar aqui de economia, estou falando de indústria. A gente, a partir do contexto do neoliberalismo, a gente tem abertura do mercado brasileiro para os produtos importados. Existe uma frase do Fernando Collor que ele fala: nossos carros são umas carroças. Ou seja, Fernando Collor de Mello possibilita a entrada do capital estrangeiro ou dos produtos estrangeiros importados dentro do país. Consequência, a indústria brasileira não tinha como competir com ela. Pessoal, os produtos chineses, nessa questão do neoliberalismo, sem grandes impostos, chegam muito mais baratos que os produtos brasileiros dentro do Brasil, mesmo com o preço do frete, que não é tão barato assim. Outro fato marcante desse momento de neoliberalismo com Collor e principalmente com a FHC é as privatizações, aquelas indústrias estatais, ali pós a década perdida, muito enfraquecidas, um passo atrás na tecnologia, são privatizadas pelo governo brasileiro. Beleza? E para finalizar, pessoal, nossa questãozinha a respeito do Enem. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Pessoal, a gente observa uma desconcentração industrial, tanto no âmbito global, onde as indústrias preferem se fixar em países subdesenvolvidos, mas também dentro do Brasil, onde a gente observa que as indústrias agora estão desconcentrando, estão saindo dos grandes centros urbanos e indo para cidades médias, para regiões que são mais atrativas, onde o preço do produto tende a ser menor, a partir da chamada guerra fiscal, por exemplo. A região Nordeste atualmente é um grande atrativo de indústrias. Médias cidades crescem demais devido à fixação de indústrias, beleza? Mas aqui a gente está falando do contexto global. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um dos seus resultados a saturação do setor secundário. Pelo contrário. A gente observa que não existe saturação do setor secundário. As indústrias não estão saturadas. Elas são essenciais ainda. Então, falso. B. Ampliação dos direitos laborais. Não, pessoal. Aqui a gente, pelo contrário, a gente tem encontro dos direitos trabalhistas. Quando a gente fala laboral, estamos falando de trabalho. Então, não vai ao encontro dos direitos trabalhistas. Pelo contrário, eles estão mudando porque os direitos trabalhistas são mais frágeis nesses países. C. Bipolarização do poder geopolítico. Falamos em bipolarização, estamos falando de Guerra Fria. Não estamos falando do século XXI. D. Consolidação do domínio tecnológico. Correto. Países de alta tecnologia produzem ciência, produzem produtos tecnológicos, mas aqueles que são
menos tecnológicos são os responsáveis por produzir os produtos mais básicos a preços mais baratos. Resposta letra D, beleza? Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço. Qualquer dúvida, só perguntar aqui, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!